Bom dia, meus amados irmãos e ouvintes do Manhã com Deus. Que nessa manhã as misericórdias do Senhor sejam sobre todos nós e que Deus esteja derramando sobre as nossas vidas as mais ricas bênçãos dos céus, para que possamos ter um dia abençoado na sua presença e para que tenhamos também a disposição de estarmos de acordo com a sua vontade. Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E nada melhor do que estarmos vivendo dentro da vontade soberana de Deus. Eu queria rogar a Deus nessa manhã para que Ele esteja nos abençoando e nos conduzindo e dirigindo as nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus, Pai Celestial, Deus de inteira graça e de infinita misericórdia, louvamos o Teu nome nesta manhã de vida, a qual o Senhor nos acrescenta mais um dia na nossa vida. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, só o Senhor é bom. E por o Senhor ser bom, o Senhor se importa conosco, apesar de sermos frágeis e muitas vezes omissos, mas o Senhor cuida de nós. E nessa confiança, meu Deus, é que nessa manhã invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos que estão ouvindo esse programa, Manhãs com Deus. Nada melhor do que estar, Senhor, com o Senhor logo de manhã. Nos abençoe, nos guarde, nos dirija, nos conduza, para que vivamos de conformidade com a Tua vontade. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, pois oramos assim em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero ler, para iniciarmos esses momentos de comunhão com Deus, o Salmo 27, dos versos 1 a 4, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meus queridos, o salmista aqui, ele fala da confiança que ele tem na proteção de Deus, como Deus o protege. E ele nos diz aqui uma coisa importante no verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele não só pede, ele busca. E ele busca porque ele sabe que ele encontra. E o que ele diz é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É um compromisso que o salmista assume aqui diante de Deus, diante do seu povo, para buscar a presença de Deus, para estar na presença de Deus todos os dias. E isso é um compromisso, todos os dias. E assim o Senhor esteja nos conduzindo e nos abençoando durante esta manhã. Senhor Jesus, vem habitar meu coração e ser.
Muito bom dia a todos os irmãos e as irmãs que nos ouvem nesta manhã. Que Deus venha visitar as nossas casas, nossas famílias, venha consolar os nossos corações e que nós possamos realmente confiar no Senhor. Lá em Jeremias 17:7 fala que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que assim o Senhor nos faça confiar nele e nós não tenhamos outros deuses diante do Senhor. Lá em Jeremias 17:5 fala que maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos faça confiar nele, somente nele. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã um texto da palavra do Senhor que está lá no Antigo Testamento, livro do profeta Ageu. Estarei lendo do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 1, falando um apelo, para reconstrução do templo. Fala assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Estarei lendo 5 também. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Meus irmãos, nesse tempo, o tempo do profeta Ageu, após o povo de Israel passar por mais de 70 anos em cativeiro por causa da sua desobediência, eles foram levados cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles enfrentaram esse período de exílio. O povo, nesse tempo, já tinha retornado para Jerusalém, já tinham regressado. O rei persa Ciro decretou o retorno dos israelitas à sua terra a fim de que eles pudessem reconstruir o templo do seu Deus, do Deus de Israel, que havia sido saqueado e havia sido destruído e estava em ruínas. Então o povo retorna para Jerusalém e começa a reconstrução do templo, e dos muros e das cidades. Naquela época, o santuário era muito mais do que só um lugar de adoração. O templo ele representava a presença real do Senhor entre o povo. Então, meus irmãos, para Israel, não era apenas uma construção, não era apenas tijolos e muros que eles estavam reconstruindo. Reconstruir o templo não era um simples gesto religioso, mas na realidade, naquele tempo, implicava reconhecer que Deus era a sua prioridade. A reconstrução do templo estava atrelado muito à religiosidade e o sentido e o significado daquele ato. A reconstrução até que foi iniciada e ela andou bem no começo. Ela foi iniciada, mas então veio a oposição. Isso a gente pode ver lá em Esdras e Neemias, que falam dessas passagens. Ela foi interrompida por causa da oposição de alguns judeus e a obra parou. E o que aconteceu? A obra parada, quem sabe, quem conhece de obra, ela fica parada e ela começa a estragar, ela começa a se deteriorar e se torna mais difícil o retorno, porque aí vai ter que ter mais investimento, mais gastos e é um prejuízo danado. O que aconteceu depois de a obra ter parado? O povo passou a construir as suas próprias casas, esquecendo-se do propósito real para o qual tinha sido libertado. Eles passaram a se dedicar-se à construção das suas vidas e deixaram de se preocupar com a casa de Deus. Na leitura bíblica que nós fizemos hoje, Deus chama a atenção do povo. Ali no versículo 4, ele pergunta:
Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A casa apainelada é aquela casa bem caprichada, né? Aquela casa com acabamento, aquela casa cheia de detalhes, aquela casa bem sofisticada. E os judeus passaram a investir nas suas próprias casas e pararam com a construção do templo por causa da oposição e também por causa do comodismo, né? Mais do que o templo em si, ah, esse ato, essa reconstrução, queria, ah, queria dizer que o povo ele estava preocupado com a sua condição espiritual. O templo em si queria dizer que eles teriam ou tinham reverência para com o Senhor e para com as coisas do Senhor. Então não era somente a construção. E esta mensagem, meus irmãos, ela fala para nós hoje em dia também. Não sobre especificamente a construção do templo, mas nós precisamos nos preocupar também com essas coisas. Mas nós precisamos refletir sobre qual é o sentido, qual tem sido o lugar de Deus nas nossas vidas. Será que muitas vezes a gente está muito mais preocupado, e isso eu sei que é verdade, eu também faço parte desse grupo, a gente está muito mais preocupado com o nosso trabalho, com o nosso bem-estar, com o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, ou será que a gente está buscando o Senhor em primeiro lugar? Todas essas coisas são lícitas, elas não são ilícitas. A gente se preocupar com o nosso trabalho, a gente deve se preocupar com o nosso trabalho, a gente deve ter ética no nosso trabalho, a gente deve ser bons trabalhadores, a gente tem que ter bem-estar também e a gente tem que fazer planos para o futuro. Mas será que todas essas atividades, todos esses planos, todas essas preocupações, elas são superiores ao nosso relacionamento com Deus ou a posição que Deus ocupa na nossa vida? Nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos, afinal de contas, tudo que nós construímos aqui nessa terra, um dia vai virar ruína. Por mais melhores que sejam as conquistas que nós temos, nós em seguida passamos a desejar outras coisas e aquilo que nós conquistamos, às vezes com tanto esforço, nós passamos a desvalorizar. Depois, tudo isso vira ruína. Nós não levamos nada dessas coisas. Somente o que se constrói para Deus é eterno. E, meus irmãos, nessas situações, eu não me refiro somente a tijolos, mas na nossa vida como um todo que a gente tem construído. E se você já se entregou para Cristo, e se você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, com toda a sua mente e coração, com certeza, hoje você é o templo do Espírito Santo. Você já passou a ser morada do Espírito Santo. Se a gente pegar lá em João 14, 23, o Senhor Jesus fala assim: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. As construções de tijolos ainda são importantes, são necessárias, fazem parte da nossa tradição, fazem parte do nosso exercício, mas hoje nós sabemos que nós somos a morada do Espírito Santo. Nós, quando obedecemos ao Senhor, quando glorificamos ao Senhor, nós somos moradas do Espírito Santo. Nós devemos devotar toda a nossa mente, todo o nosso coração para o Senhor. E é por meio da nossa vida que o Senhor é adorado. É por meio dos nossos atos, por meio da nossa devoção a Ele, por meio da sequência, da hierarquia das prioridades que nós damos para o Senhor. Então, como que nós devemos responder à indagação do profeta hoje? Acaso a nossa vida passageira aqui na terra é mais importante do que a vida eterna? Será que nós respondemos o versículo 4? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Será que nós devemos nos preocupar somente com o exterior e não termos preocupação com aquilo que é interno, que é o coração, que é a nossa mente, que é a nossa alma?
Hoje mesmo Deus pode passar a morar numa casa mais limpa. E aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, ainda é tempo. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de entregar a vida a Cristo. Hoje é tempo de devoção. Hoje é tempo de exaltação ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe a entender que Ele deve ser a prioridade das nossas vidas. Afazeres, planos, construções, projetos, nós temos muitos. Mas que em todas essas coisas Deus possa vir primeiro. Que Ele possa estar nos abençoando nessa manhã. Que Ele possa estar nos fazendo refletir e adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por teu grande e perfeito amor. Que esse dia seja abençoado, seja um dia de paz, ó Deus. Nos ajude a refletir na tua palavra a cada dia, Deus. Oramos a ti confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A ti bendirei para sempre.
Santo e amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, Deus misericordioso, Deus que nos amou de maneira incondicional. Nessa hora em que acabamos de ouvir a Tua palavra, acabamos de Te louvar, agradecemos essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos que nesse final de culto direcionado ao Senhor, oferecido ao Senhor, o Senhor nos abençoe, nos dê um bom dia, direcione, ó Deus, a nossa vida, guia os nossos passos, não nos largue a Tua mão, mas sustenta-nos, abençoando-nos, dirigindo-nos e protegendo-nos. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido irmão e ouvinte, e nesse dia seja a graça do Senhor sobre todos nós. Amém e amém.